Olá, prezada amiga, prezado amigo, bem-vindo à sua rúbrica Apontamentos da Semana. É para nós uma alegria estar na sua companhia e saber que este programa ele é pensado exatamente para si. Esta semana nós iremos falar de Paulo, os seus antecedentes, os seus chamados, e para isso nós contamos, como habitualmente, com a presença do pastor Ilídio Carvalho, a quem nós queremos desde já saudar, dar-lhe um abraço e dizer-lhe que é muito bem-vindo a esta rúbrica que semanalmente tem a sua assinatura também. Por isso, esta semana, nós temos exatamente este novo tema, os antecedentes de Paulo, portanto, esta figura de Paulo, os seus antecedentes, os seus chamados, etc, etc. Portanto, temos aqui realmente um assunto extraordinário. Paulo é Paulo e de maneira que há muita coisa que dizer com toda a certeza. Mas não podemos dizer tudo, como é óbvio, mas podemos partilhar algumas coisas. Pastor Ilídio, o que é que nós sabemos sobre os antecedentes, por exemplo, biográficos de Saulo de Tarso? Esta é a primeira questão que lhe quero colocar. E depois, imediatamente a seguir, pode continuar e pode falar do caráter de Paulo. Portanto, repare que a primeira questão tem que ver com os dados biográficos de Saulo e agora a seguir o caráter. Como é que era o caráter de Paulo? Quando a Saulo de Tarso, ele mesmo nas suas epístolas, ele fala, dá pequenas pinceladelas acerca de si próprio. Não de uma forma elogiosa, é evidente, não é assim, ou narcisista, mas dizer exatamente aquilo que ele é, ou aquilo que ele era. E encontramos-la, por exemplo, aqui, estou a ler no livro dos Atos, no capítulo 22, e a partir do verso 3, diz assim: Quanto a mim, sou varão judeu, nascido na província, em Tarso, na província da Cilícia, nesta cidade criada aos pés do grande Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais. Aqui tem zelador de Deus, é como se fosse um zelote, alguém que haja o que houver, nós defenderemos isso, nem que tenha que encontrar a morte, mas temos que defender isso, zelo pela casa de Deus. E como vós, todos hoje também sois, como para o povo judeu. Ora, é um homem que, vemos aqui que ele embora seja judeu, por filho de pais judeus, mas ele nasce na cidade de Tarso, na província da Cilícia. Criado aos pés do grande Gamaliel, portanto, ele é um homem que tem uma cultura tremendamente importante. E é um homem que o mundo judaico perde a favor do cristianismo. Portanto, era uma mais-valia que foi educada para, mas é o cristianismo que terá a última palavra a dizer. Portanto, alguém que persegue, porque tal era o zelo da casa de Deus, e nós podemos enquadrar isso, por exemplo, aqui, se lermos no Evangelho de João, onde mostra claramente que por vezes pensamos que estamos a fazer uma coisa com o fim nobre, mas aos olhos de Deus estamos a fazer algo que não é tão nobre como isso. Por exemplo, eu leio aqui a palavra de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 2, diz assim: tenho-vos dito várias coisas para que não vos escandalizeis, enfim, que não vos desanimeis, e expulsar-vos-ão das sinagogas. Em meu nome. Não ireis enriquecer em meu nome, não. É exatamente o inverso. E, das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer um que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. Ora, e o que animava o apóstolo Paulo, enfim, o Saulo de Tarso, este cidadão Saulo da cidade de Tarso, da província da Cilícia, não é? Ao norte de Israel, vemos aqui que é isso que o animava, como fala, por exemplo, mais particularmente aqui, neste mesmo livro dos Atos, quando fala acerca da maneira como é transcrito no capítulo 9 dos Atos, como se transcreve, que Paulo vai ao encontro, como judeu que era, não é? O tal Saulo de Tarso, ao encontro dos ditos cristãos que na altura chamavam-se os do caminho. Aceita os do caminho, porque Jesus disse ser: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem aderisse àquele cidadão chamado Jesus, portanto, era o do caminho. E onde ele diz aqui, diz que Paulo pede para ir para Damasco, pede cartas para Damasco, à jurisdição alta sinagoga em Jerusalém,
para com aquelas cartas credenciais ele poder ter aquele mandato, não é? Judicial, entre parênteses, para poder, em nome de, ficas preso, portanto, das sinagogas, a fim de se encontrasse alguns daquela seita do caminho, que aqui é traduzido por seita, este odos, o caminho, não é? Quer homens, quer mulheres, os levasse sob prisão em Jerusalém. Portanto, ele fala do seu zelo pela casa de Deus, como vimos em João 16, que, embora na sua concepção do judaísmo que ele tem, não é? Portanto, pensando ele que estava a fazer um grande benefício a Deus, mas no fundo estava a errar, como aqui se transcreve no encontro de Paulo em Damasco, não é assim? Quem és tu? Muito bem. Então, já lá vamos, portanto, a questão da transformação de Saulo para Paulo, tendo em consideração aquilo que acaba de dizer, mas era importante talvez dar só uma pincelada rápida sobre o caráter de Paulo, não é? Portanto, que tipo de caráter, não é? Penso que era interessante, para além de nós darmos aqui alguns dados biográficos, não é? Por exemplo, o caráter dele, não é? O caráter dele. Podemos encontrar isso na sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, e ele diz assim, Gálatas no capítulo 1, e em particular aqui no verso 14, diz assim, eu na minha nação cedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Ora, aí está, muito bem. Portanto, é um caráter forte. Ele sabia, na sua concepção, bem vincado, ele sabia porque é que lutava. Porque na sua concepção importa vencer, que o judaísmo vença. Porque estas teorias deste senhor chamado Jesus, este cidadão, que não passou de um falso profeta, diga-se, não é? Ou leia-se. Portanto, o judaísmo não pode de modo nenhum perder, porque se o judaísmo ficar em segundo lugar, como ele pensava, não é? O que é feito das promessas do grande Yahvé? Vai tudo por água abaixo. Exatamente. Portanto, nem que seja ao custo da minha vida, eu tenho que as defender. E vemos aqui o caráter fortíssimo de Paulo. Ele sabia por que é que lutava na sua concepção. Por isso é que, voltando um pouquinho ao caminho de Damasco, não é assim? Senhor, quem és tu? Portanto, não se pode amar ninguém, não se pode servir ninguém sem que previamente tu conheça quem és. Muito bem. Já lá vamos então, pastor Elídio, porque vamos dar o salto para isso, exatamente. Portanto, eu vou agarrar nas suas palavras, porque já vimos que Paulo era um homem com um caráter bem vincado, não é? Portanto, era um homem bastante possessivo, não é? Portanto, convicto das suas ideias, não é? Zeloso delas, portanto, acabamos de ver isso. Mas agora entramos, vou pegar na deixa, portanto, daquilo que acaba de dizer, e agora vemos é este homem que Deus vai buscar, não é? É este homem que Deus vai conquistar, e agora era bom talvez falarmos da maneira como é que se dá a transformação deste homem, de Saulo. Este Saulo em Paulo, atendendo a que o nome, como já vimos em programas anteriores, atendendo que o nome tinha uma importância muito grande, efetivamente, para o caráter. Portanto, como é que se dá a transformação de Saulo? Porque Saulo... portanto, ele faz tudo aquilo para defender, na sua concepção, o judaísmo, não é? Portanto, repito, se o judaísmo falhar, então falha tudo. As promessas de Deus falharam, e o que é que somos nós como povo? Ora, e é por isso que no caminho de Damasco ele vai dizer, Senhor, quem és tu? E quando Jesus diz, pois bem, eu sou Saulo, não sou A, B, C, D, H, eu sou a igreja que tu persegues, Cristo. E agora sim, que queres que eu faça? Sim, porque ele ia a caminho de Damasco para o cumprimento da sua tarefa, não é verdade? Pensando ele que está a fazer o melhor. Pensando ele que estava a fazer o melhor. Portanto, depois do Senhor se revelar, não é? Dele cair do cavalo, permita-me, cair do cavalo abaixo, não é? Portanto, ou seja, cai do seu orgulho em terra. E primeiro tem que o orgulho ser esvaziado, o tal copo vazio, para que o Espírito Santo nos possa preencher. Não vivo mais eu, como ele dirá, mas Cristo vive em mim. Eu vivo, mas não sou o que vivo. Vocês veem, sou eu, Saulo, ou Paulo, mas a vida que me anima, a pastilha nuclear, não sou eu, é Cristo, o Espírito Santo em mim. Ora, e é isso que nós encontramos aqui em Paulo, neste grande encontro mais conhecido, talvez, dos Evangelhos, de Paulo com Estevão, o primeiro mártir, assim. Se eu leio em Atos, no capítulo 7, diz aqui que, mas eles, repare que
quando Deus envia os seus profetas ao povo de Deus, eles ouvem até uma certa altura. Depois, os profetas, curiosamente, vão ser acusados e vão ser mortos. Sem exceção. E aqui passa-se a mesma coisa. Quando eles foram ouvindo o discurso de Estevão, ao longo de todo o capítulo 7 de Atos, vão ouvi-lo até uma certa altura. Quando o dedo de Deus começa a apontar para o povo, então o saco ficou cheio. E eles vão dizer aqui, verso 57, mas eles gritavam com grande voz, taparam os seus ouvidos, arremeteram-se contra ele, Estevão. Expulsaram-no da cidade e o apedrejaram fora da cidade. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Este bandido ficou anulado, é menos uma testemunha, menos um arauto, pensando ele que estava a fazer o melhor para o seu Deus em defesa do cristianismo, do judaísmo. Ora, e ele várias vezes nas suas epístolas, ele fala nisso. Lembrei-me agora, por exemplo, se nós olharmos aqui na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, na primeira carta, e no verso 13, ele vai dizer assim, quanto a mim, a segunda fase de Paulo, de Saulo, que é o Paulo, quanto a mim, eu de antes fui blasfemo, imprecações contra Jesus. Eu fui perseguidor, fui opressor. Diz ele, mas eu alcancei misericórdia porque eu fiz, mas ignorantemente e em plena incredulidade. Este homem que era uma mais-valia na teologia judaica. Este homem que era uma grande luz. E quase como Nicodemos, não é? Como Nicodemos não conhecia a verdadeira teologia, o verdadeiro plano da salvação. Porque eles, ao nascerem judeus, já estavam salvos. É quase como Nicodemos. Nascer de novo, eu estou a ser sincero, nascer de novo, ó cidadão Jesus, isso o que é? Eu não preciso nascer de novo, já nasci judeu. Eu tenho o céu garantido. Nascer de novo é um gentio para ser judeu. Não é? Isso é que é nascer de novo. Eu não. Eu não preciso disso. Não só pela minha idade, por nascimento e pela minha categoria social. Eu já estou no céu. Eu já estou salvo. É? Ora, vemos aqui que Saulo Paulo não desmente, nem vai camuflar aquilo que ele é. E é interessante vermos, por exemplo, imaginar o que será no céu. Quando Estevão puder cruzar-se com Saulo de Tarso, porque ele conheceu o Saulo de Tarso, ele não conheceu o Paulo. Oh Deus, mas este não é aquele que disse amém para me apedrejar? É. E o que é que ele faz aqui? Eu fico contente que ele esteja aqui, mas não percebo o que é que aconteceu. Por isso é que Deus tem um registro, os livros se abriram. Queres ver o que é que lhe aconteceu? Olha, vê. Aquilo que nós sabemos hoje, não é? Mas Estevão não sabe, não é? Como morreu antes disso, apedrejado. Sim. E vemos a alegria que é o seu sacrifício, entre parênteses, não foi de modo nenhum em vão. E isso temos uma segunda fase, que é a fase do grande apóstolo Paulo. E eu queria que entrasse aí, exatamente, porque agora é importante darmos essa pincelada também, portanto, pastor Elídio, de demonstrar como é que era Paulo no campo missionário agora, não é? Porque depois da sua conversão temos agora este Paulo, não é? Não mais Saulo, mas este Paulo, mas era interessante aqui rapidamente falarmos um pouco de como é que ele era no campo missionário. E depois há uma outra questão que também parece importante, que é qual a relação existente, portanto, que existia e que hoje também pode existir e que existe, entre a missão e o multiculturalismo, não é? Porque também é muito interessante, não é? Porque o mesmo ímpeto que Saulo de Tarso tinha em relação à salvação na sua ótica do judaísmo em relação ao cristianismo, aos do caminho, aceitos do caminho, quando ele se converteu, ele não perdeu aquele ímpeto, antes pelo contrário. Se ele era zeloso, fervoroso em relação à defesa do judaísmo, portanto ele passou a ser ainda mais zeloso em relação à defesa do cristianismo. É verdade que os seus pares no cristianismo olharam sempre para Paulo de uma forma assim por cima dos óculos, não é? Porque
será? Então este não é aquele que é... Então, mas ele tem que nascer de novo. Mas será? E por isso é que o apostolado de Paulo sempre sofreu algumas interrogações perante alguns dos seus pares. Ora, e é por isso que ele vai falar sobre, ele diz aqui na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, ele diz no capítulo 1, ele vai falar no verso 18, Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, diz no verso 17. E no verso 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que morrem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Por isso é que a palavra da cruz é o quê? É, como ele diz, para os judeus buscam um sinal, os gregos buscam sabedoria. É escândalo a cruz, a mensagem do crucificado, ou seja, a teologia do suspenso na cruz, é escândalo para os judeus, porque Deus não pode morrer, um Deus não morre, Deus não tem filhos, filho de Deus, mas que filho de Deus? Yahvé não tem filhos, Deus é o único Deus, só que o único Deus, não é o Shema, aqui encontramos a palavra único, é a palavra Echad, que é único, plural. Para nós é único, mas é plural. E Echad indica, a palavra é única, mas quer dizer, no seu contexto, pluralidade de. Yahvé é plural. Ou Elohim, se quisermos. Não é? E disse Deus no início de Gênesis 1. Não é? Sim. Porque em 31 versículos que tem o capítulo 1 do Gênesis, espantoso, 32 vezes aparece a palavra Elohim, Elohim, Elohim disse, Elohim viu, Elohim disse, que em português é traduzido de uma forma singular por Deus. Mas encontramos a forma plural de Eloá, que é Elohim. Ora, vemos aqui que Paulo vai pregar a mensagem, a pregação do suspenso, e é isso que ele diz aqui no capítulo 1, no verso 18. A palavra da cruz, ou seja, a teologia do suspenso, que é escândalo para os judeus, porque o Deus não morre, e diz que é loucura para os gregos. Loucura para os gregos porquê? Ressurreições? Que ressurreições? Porque ele aqui fala um pouco mais à frente, no capítulo 2, no verso 4, ele aqui recorda a experiência do Areópago. Ele vai, como homem instruído que era, academicamente falando, ele vai falar para os gregos de igual para igual. No Areópago vai falar nos poetas gregos, vai falar com a cultura helénica que ele tinha, a filosofia, mas vê que isso... afastamos o plano de Deus e estamos só no meramente académico, falar com os epicureus ou com os estoicos, não é? As diversas escolas da filosofia grega. Mas leio aqui um bocadinho só para entroncarmos no contexto. Atos, no capítulo 17, quando ele fala no Areópago e acerca dos gregos, quando ele fala nos poetas, e cita o poeta Erasto, por exemplo, porque aqui quando ele fala no Areópago, creio que é interessante ver isto, que na linguagem, ele diz aqui no capítulo 17 e no verso 18, fala que os filósofos, quer gregos e epicureus, os estoicos e epicureus, ouvem falar, quem é este paroleiro, quem é este homem da parola, da palavra, quem é? Vamos levá-lo ao Areópago para ali, neste anfiteatro, nós podemos ouvi-lo melhor, porque Paulo falava da ressurreição e do Cristo. Para eles eram dois deuses, porque ouvindo isto em linguagem grega, não é? Falava do Christos, do Yeshua Christos, e falar da Anastasis. Para ele, um grego ouvir isto, fala de um Deus chamado Cristo e de uma deusa, portanto, feminina, chamada Anastasis. Temos dois deuses novos. Vamos cá ver no panteão o que é que ele tem a dizer para adicionarmos ao panteão. Só quando eles perceberam que este Yeshua, este Jesus Christos, afinal não era um Deus do Olimpo, mas era um alguém terreno. E Anastasis não era uma deusa, mas era a simples ressurreição, passar da morte à vida. Quando eles entenderam isso, diz aqui no verso 32, e como ouviram falar da ressurreição, ou seja, da morte à vida, não é? Dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso nós ouvir-temos nas calendas de março. Sine dia, não é? Ora, e o que ele faz é, voltando aqui, ele fala sobre o suspenso.
É um escândalo, mesmo para os gregos, haver a ressurreição. É essa mesma, é o que ele diz aqui no capítulo 2, no verso 2. Nada me propôs saber de vós, comunidade, vós, cidade, vós, igreja de Corinto. Igreja difícil, cheia de problemas, de ordem vária, que nem os gentios têm, tantos problemas assim, como vemos no capítulo 5, não é? Filhos andarem com a mulher do pai, coisas estranhas que nem os gentios têm, né, dizia ele. Portanto, nada me propôs saber de vós, a não ser de Yeshua Cristo, de Jesus Cristo, e esse o crucificado. Que é um escândalo, não é? Já viu como é que nós vamos falar do Evangelho a um romano? O quê? Eu vou acreditar no Deus? Eu fui educado que o meu país tem os deuses nacionais. Se eu sou teu vencedor, os meus deuses venceram os teus. E queres que eu me converta a um Deus vencido? É muito difícil, 2000 anos antes, conviver com esta realidade mental, estão a ver? Mas ele diz e volta a dizer, nada me por saber de vós, a não ser falar do Cristo e o Cristo crucificado. Muito bem, pastor Elídio. E essa é a razão de ser da Igreja. Muito bem. A sua como diz aqui, multiculturismo, ou seja, todos são filhos de Deus, seja eles quais forem, franceses, na linguagem de hoje, portugueses ou outra que for. Muito bem. E você também, assim, é minha querida amiga, é também um filho, uma filha de Deus. É exatamente esta a riqueza do Evangelho, é esta realmente a riqueza do amor do Pai por cada um de nós. Portanto, não há exceção de pessoas, de raças, portanto, Deus é um Pai da raça humana, da qual eu e você fazemos parte e que Deus quer salvar. E por isso é que semanalmente nós nos encontramos a desenvolver esta rúbrica Apontamentos da Semana. É muito bom estar na sua companhia e acredite que nós para a semana queremos voltar a estar consigo. Não falte, portanto, ok? Bem-ajam por ter estado connosco e aqui fica o nosso abraço de carinho, o nosso abraço de amizade por cada um de vós. Até para a semana, se Deus quiser.